Paula Veiga é professora e advogada mestra em Direito pela UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, pós-graduanda em Direito do Trabalho pela Universidade de Cândido Mendes, especialista em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, experiência em advocacia privada, trabalhista, empresarial, direito público, ênfase em direito administrativo. Hoje irá trabalhar o tema Autoafirmação das Mulheres, Reflexões Necessárias, assunto este abordado também em um livro de sua autoria recentemente publicado. Em nome do CRO Jovem de Ipatinga, gostaria de agradecer a interação de todos vocês, e em especial a nossa palestrante por disponibilizar seu tempo e seus conhecimentos. Seja bem-vinda. Meu nome é Paula Veiga, apresentação muito calorosa e gentil do meu currículo. São só nomes, né, títulos, eventualmente, mas não mostram de fato o que a gente faz para chegar e almejar uma construção acadêmica de fato. De toda sorte, eu agradeço muito o carinho e o cuidado de vocês com esse vídeo de apresentação. Na verdade, hoje eu gostaria de situar todos vocês, porque o nosso diálogo vai partir de uma construção que me acompanha desde o meu projeto dissertativo. E depois eu consegui, a partir deste estudo, o título de mestra em Direito. Por isso, a abordagem com esse recorte jurídico, em que eu também faço uma abordagem com a questão de gênero, que é um signo de subalternidade que acompanha a nossa comunidade, a nossa sociedade brasileira, sem prejuízo de agregar a essa discussão, ao nosso diálogo de hoje, outros signos de subalternidade para além do gênero. Aqui eu agrego a questão de raça, de sexualidade, de social, sem prejuízo de outras interseccionalidades. Não sem razão, o tema dessa discussão hoje é autoafirmação das mulheres, reflexões necessárias. Aqui eu não pretendo responder, eu pretendo refletir junto com vocês situações que a gente vivencia no nosso dia a dia e principalmente no mercado de trabalho, quem assim almeja posições nesse cenário, porque nós, enquanto mulheres, enfrentamos óbices que aparentemente são invisíveis, mas no fim dessa discussão a gente vai ver que eles não são invisíveis. De modo, antes de iniciar essa exposição, é imprescindível eu demarcar o privilégio, de fato, de ter vocês com a escuta qualificada para minha fala, porque o tempo hoje não é dinheiro, acho que o tempo é vida. E todo mundo que está aqui hoje disposto a ouvir a minha fala está abdicando do seu bem mais precioso. Então, muito obrigada. Excessivamente, eu também não posso deixar de agradecer a iniciativa super reinventiva e inovadora do pessoal do Conselho Regional de Odontologia, na pessoa da Rafaela Veiga, que me fez o convite e que, de fato, foi uma gentileza e um ato de cuidado e carinho dela por conhecer a minha trajetória e a minha discussão dentro desse tema, né, de mulher. Muito obrigada também pelo convite, isso com muita satisfação, porque em um momento que a gente vive de obscurantismo de fala, de sufocar falas que abordem minorias políticas, poder falar isso a partir desse recurso e para uma outra seara, né? Eu sou da área jurídica, vocês são da área da saúde, então falar de forma transdisciplinar é duplamente satisfatório para mim. Então, antes de começar nosso diálogo, a minha exposição, eu queria só desenhar para vocês o que eu imaginei para a gente. O primeiro passo que eu queria passar para vocês seria contextualizar como que o machismo está latente na nossa sociedade, inclusive nos tempos de quarentena, a partir de memes, de mensagens, de vídeos que com certeza todos nós já recebemos de alguma forma nesse dia a dia, nesse tempo de quarentena e de isolamento social. A partir dessa ilustração ampla de objeção, de subalternidade da mulher, eu vou fazer um corte para o mercado de trabalho, que é o objeto da minha dissertação, que hoje está sedimentada em livro. Nessa discussão,
eu vou mostrar para vocês, a partir de recortes teóricos, estatísticos e sociológicos, os óbices que nós enfrentamos para galgar posições deliberativas no mercado de trabalho. Então, que eu gostaria, inclusive, de demarcar que aqui não existe uma militância partidária. Eu vou expor para vocês situações a partir de abordagens acadêmicas, científicas e estatísticas. Não é uma discussão que vai para o campo pré-argumentativo. Vou trazer dados para justamente sedimentar, ratificar uma construção teórica que, de fato, alimenta questões e desigualdades impertinentes. A Rafa está me ouvindo? Ela vai dialogar comigo ou eu posso seguir falando, gente? Só para eu me situar aqui. Tá tudo certo, tô te ouvindo. Pode continuar e assim que a gente vai dialogando conforme os assuntos forem vindo. Pode ser assim? Ok. Eu vou passar algumas imagens também para ilustrar a minha fala a partir do contexto que eu quero dar para o nosso diálogo. Então, eu vou tentar lançar as imagens no chat, para vocês acompanharem comigo, tá bom? Ok. Então, depois de contextualização dos óbices que enfrentamos para galgar posições no mercado de trabalho, eu vou mostrar para vocês a resposta jurídica que eu dei para a minha discussão. E que ela, inclusive, é passível de abordagem no dia a dia de vocês. Principalmente nos tempos de quarentena. Porque isso exige de nós uma postura ainda mais segura para fatores de eficácia, acurácia, de diagnóstico e de tratamentos e terapêuticas que vocês abordam no dia a dia de vocês. Então, no fim das contas, a Constituição, a conclusão da minha dissertação é aplicável também na rotina de vocês. E eu acho que a gente vai conseguir construir chegando nessa resposta conjuntamente. Então, o primeiro passo que a gente vai dar, como eu delineei, é a gente mostrar como que o machismo se manifesta nos tempos de quarentena. Quem nunca recebeu, mais ainda nesse momento de quarentena, mensagens nas redes sociais com conteúdos dessa natureza? O primeiro eu vou ler, gente. Óbvio que o vírus foi inventado por tudo calculado. Conseguiu cancelar o futebol, fechar os bares e fazer com que os homens não saiam de casa. Com o confinamento, comecei a entender o Big Brother. Essa semana, vou indicar minha mulher para o paredão. Agora eu vou mandar para vocês uma imagem de um meme que eu recebi. Vou tentar aqui e mandar no grupo. Qualquer dificuldade que você tiver quanto ao aplicativo, você pode falar que o pessoal vai estar te ajudando também, que também para mim é um aplicativo novo. Pois é, eu acho que aqui eles não vão conseguir colar a imagem que eu quero. Então, eu vou fazer só a leitura para ilustrar para vocês. Você quer aquela sobre adiado, Fátima e Sérgio? Qual? Aquela imagem adiado, Fátima e Sérgio. Convite de casamento? Isso, foi? Eu vou estar mostrando. Ótimo. Pode compartilhar que o Cristiano vai estar postando. Ok, então a descrição dessa primeira imagem, gente, é um convite de casamento escrito ao laranja e letras brancas na anterior. Escrito: adiado. Fátima e Sérgio convidam para o seu casamento. Uma faixa rosa com letras brancas com convite. A vida dando uma segunda chance para o Sérgio. Pode partilhar a segunda imagem, por gentileza? Partilhar a segunda imagem. É a do moço com orelhas grandes. Exatamente. A segunda imagem, gente, eu já vou lendo para vocês que vocês vão ver a ilustração logo mais. Um homem velho, com o cabelo bagunçado e um triste.
Suas orelhas são enormes, nitidamente alteradas por programa de edição de imagem. No meme está escrito: terceiro dia confinado, escutando a mulher. Posso ir para o terceiro meme e último? Pode. Ok. O último meme, a gente fez um filtro nas redes sociais com relação à quarentena e à situação da mulher. É a seguinte descrição na imagem. Está escrito na parte superior em espanhol. No quinto dia da quarentena. A imagem é uma charge de lavando o cabelo na pia, sem mostrar seu rosto, vestindo um roupão rosa. No balão da fala, ela pede em espanhol: gordo, me passa um secador de cabelo? Na porta, aparece de meio corpo o homem, vestido com camisa polo amarela, entregando um revólver para a mulher sem que ela perceba. Dessas máximas sedimentadas, aproxima o senso comum, ou melhor, essas máximas que colocam a mulher como objeto, como elemento histérico, falante, desagradável, que serve meramente para fins sexuais, surge uma inquietação da minha parte, em que eu me sinto ofendida na minha própria dignidade. A partir daí, surgiu o interesse de eu querer responder. Por que isso? Paula, só dialogando aqui com você, eu acho que é muito importante nós termos essa condição de ver o porquê. Sempre nos perguntar por quê. Porque talvez seja tão comum, não normal, não é normal isso, mas é comum, é cotidiano, e as pessoas não se indagam por quê. E acostumam com essa situação. Com certeza. É porque a gente, na verdade, culturalmente, foi nos imposto de vida, em que a mulher está num status de subalternidade, de inferioridade. E a gente romper com esse paradigma de normalidade, exige da gente um autoconhecimento, um autoconhecimento que tem que ser rompido com o passado de cultura e de imposições. Por que isso, Rafa? A gente fez uma avaliação ao longo dessa investigação, justamente para tentar responder essa pergunta: por que a gente é colocado nessa subalterna, de elementos sem ser um centro de imputação de direitos e de deveres, mas em que as outras pessoas falam por nós, em que os nossos caminhos têm mais percalços que o de um homem hétero branco? É porque eu, como militante e como inclinada a teorias decoloniais, me utilizei de marcos teóricos dessa natureza. O que eu quero dizer com isso? As literaturas que eu li para construir uma explicação para esse fato vêm de uma herança que usa como marco desse modo de inferioridade o marco de 1492, que é quando Cristo veio até as Américas. E daqui extirpou o modo de vida que até então era conduzido. E a partir daí implantou o modo de vida europeu, com essa herança judaico-cristã, até porque os povos originários indígenas que aqui estavam foram considerados selvagens e dali foram cristianizados, né, dentro dessa herança judaico-cristã, posto como modelo, como para a vida, aquilo que se vivia na Europa. Então, foi-nos dado o direito de construir a nossa própria forma de viver. É óbvio que também haveria deficiências, por certo. Qualquer relação coletiva gera conflito. Só que a gente está tentando corrigir um descompasso que é uma herança que não é nossa, que não é construído endogenamente. É um modelo exportado, que exterminou o modo de vida até então aqui existente. A gente importou o modelo europeu. A gente fala também que esse modelo que a gente segue hoje é eurocêntrico, é hegemônico. São termos que a gente usa de forma sinônima para expressar que esse modo de vida de padrão de normalidade não é
foi construído. E culturalmente a gente vai replicando e entra dentro dessa caixinha. Sair dela é um ato de resistência. Eu acredito que muita gente já deve ter ouvido a máxima. A gente resiste para existir. Por quê? Porque a gente tem que resistir ao modelo, ao padrão que nos foi, para conseguir enxergar como de fato quer viver. A gente está lutando pelo direito de ser. Pode o modo de vida que eu queira, mas eu tenho que ceifar o direito de alguém querer viver diferente? Eu acredito que não. Então, essa discussão é justamente para oportunizar iguais direitos e oportunidades para qualquer pessoa. Se for um projeto de vida meu, ser uma mulher nos moldes padrões, nos moldes hegemônicos, ok. Mas para aquela mulher que quer romper com isso, tem que ser uma oportunidade, inclusive de trabalho, com iguais condições remuneratórias. Porque depois, quando a gente chegar a ver os dados estatísticos, a gente vai ver que nós, mulheres, somos mais capacitadas e a remuneração é aquém quando com mão de obra masculina. A gente só quer igual oportunidade. E quando você fala dessa tradição, chega a ser uma tradição aqui no Brasil, essa educação que vem de berço mesmo. Quantas e quantas e quantas pessoas falaram... Ai, você tá chorando, tá igual menininha. Esses ditados estão sempre jogados na gente. Sim. E a gente não para pensar e acha que tá tudo certo. Não tá tudo certo. É porque é um ato irrefletido, inclusive porque as próprias mulheres, às vezes, replicam essa conduta. Sim. E o mercado de trabalho também acentua isso. Por características de feminismo, são, às vezes, equiparadas com questões de fragilidade. E não são necessariamente sinônimos, né? Sim, pelo contrário, as mulheres são muito fortes, até para enfrentar e para o excesso de atribuições que elas acumulam para galgar os lugares que elas queiram. Com certeza. Então, isso, de fato, socialmente é reforçado, tanto por homens quanto por mulheres. Verdade. Eu queria falar com você que você tem já é mais engajada na causa, tem mais conhecimento, até por estudos também. O que é feminismo e ser feminista? Que são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é eu lutar pelos meus direitos, ter essa equivalência, né, com o ser masculino, e outra coisa é eu ter feminilidade. Excelente, Rafa. É uma abordagem necessária, sabe por quê? Vamos começar para entender o feminismo. Sim. É claro que eu não estou num lugar de fala privilegiada, porque eu só adoto o de subalternidade do gênero. Poderia agregar discussões outras situacionalidades que eu não vivencio. Então, eu vou falar enquanto mulher. O feminismo, na verdade, não é oposição ao machismo, a gente vai chegar lá também. Feminismo é uma luta de libertação de todas as amarras que subalternizam os sujeitos e as sujeitas. Então, a pauta não é só por igualdade de gênero, é por luta contra o racial, é luta contra a opressão e a homofobia, a transfobia, é uma global que abraça todas as minorias políticas, por iguais direitos e igual respeito e consideração. Agora, o machismo não é um patamar, um discurso de igualdade. O machismo reforça a soberania do macho. O hétero. Então, a gente não está falando de discurso de simetria e de oposição. O machismo quer isso. A gente quer isonomia, de igualdade. Tanto é que muita gente brinca assim, sorte dos homens que o feminismo não quer vingança, a gente quer igualdade. Ou seja, pelo menos por aos homens, a gente só quer ter iguais direitos e iguais oportunidades, independente de questões morfológicas. Exatamente. E a gente não precisa abdicar da femininidade para isso. Já me perguntaram assim, nossa, mas você é feminista? Mas você se depila. Não existe estereótipo para lutar por direitos. Inclusive, porque a gente luta pelo direito de... A questão é você saber de onde vem o seu interesse por ser feminina, por ser delicada, por querer, né,
colocar unha de gel, colocar um silicone. Até que ponto? Toda escolha nossa é permeada de fatores de heteronomia. O nosso ambiente interfere e influencia. É impossível falar que não. Religião, juízo moral, mídia, publicidade, crítica. Isso tudo são fatores que, de fato, nos influenciam nas nossas escolhas. Por isso, o feminismo é uma luta ampla, que não exige estereótipos. O que se exige é justamente, ou seja, de libertação, de emancipação, de ser o que se quer ser. Você quer fazer algum adendo, Rafa? Ela está perguntando se você quer falar alguma coisa, cara. Eu estou tentando ouvir. Agora deu certo. Parece que deu uma travada. Ok, então eu vou prosseguir achados teóricos, até para justificar e endossar cientificamente esse discurso, que é necessário. Só um adendo. Quando a gente também, sobre essa feminilidade, a gente também não quer que acabe o romantismo. A gente quer, sim, que abra a porta por cavalheirismo, não porque eu não consiga abrir a porta de um carro, né? Eu quero ser cortejada de uma forma que se depender de mim, que eu aceite essa forma. Não que é imposta, né? Para mim. E também, se você quer abrir a porta do carro, tá tudo certo. Sim, né? que não seja um ato que seja um né? ato de gentileza, de cuidado, mas não de incapacidade, Sim. né? De imbecilidade. Exatamente. Fala assim, você é uma incapaz de fazer isso. Ok. Tem gente que acha que isso é uma ferramenta de sedução, que é uma ferramenta de cortejo, né? Tudo Sim. bem. Mas também pode não ser, né? Verdade. Então, posso ir para os achados teóricos? Eu acho que é Sim. interessante a gente falar também como que o mercado se comporta nesses termos. Por quê? Referenciais decoloniais que falam que a gente exportou o modo de vida aqui imposto a partir da herança judaico-cristã da Europa, a gente teve que justificar, né? Dentro do mercado de trabalho, será que isso também reflete lá? Porque se a gente colocar toda a situação para o poder, Estado, igreja, escola, organizações comerciais, tudo reflete um modo de vida amplo. Então, se isso acontece no núcleo familiar, será que pode acontecer nas organizações empresárias? Eu acredito que sim. E quem que justifica isso? Tem uma teoria inglesa, gente, que chama teto e paredes de vidro. Ela é muito popular. E ela fala que nós, mulheres, enfrentamos obstáculos invisíveis, transparentes, de vidro. Paredes, porque não nos dão projeção de crescimento horizontal. As profissões em que a gente pode crescer são, de certa forma, filtradas e selecionadas, por isso, paredes de vidro. E o nosso crescimento em ascensão vertical também é limitado, por isso, teto de vidro. E aí, a partir de dados estatísticos e de performances onde as mulheres podem ser bem-sucedidas, a gente confirma o diagnóstico. Só que essa teoria é em inglês. Como que eu vou aplicar? Eu exportei o modo de vida europeu. Beleza. Agora eu tenho que contestar como que essa teoria inglesa se comporta no nosso país. Eu peguei um estudo, uma releitura de uma professora UERJ, Paola Capelin, que ela revisitou essa teoria de teto e paredes de vidro e falou assim: Paula, não é bem assim. A gente não tem teto e paredes de vidro. Os obstáculos que nós enfrentamos não são invisíveis. Na verdade, a teoria brasileira é denominada de céu de chumbo. Vocês da área saúde têm mais afinidade com essas questões de agentes e tudo mais, mas eu pesquisei no Google e vou contar para vocês a reação química do chumbo. O chumbo é um agente que, em contato com o ar, adquire uma coloração. Ele é tóxico e maleável. Ou seja, as estruturas que nós enfrentamos de obstáculos, na verdade, não são invisíveis. Elas adquirem coloração, são tóxicas e super ajustáveis, maleáveis, porque elas são reinventivas. Então, minhas caras, nós realmente enfrentamos vários óbices, mas eles não são invisíveis. Eles são de chumbo. E mais
Tem alguns enfrentamentos que a gente adquire na nossa rotina nesse céu de chumbo. O primeiro deles se chama labirinto organizacional, em que, para a gente crescer dentro de um cenário mercadológico, seguir algum percurso. Que esse percurso, dentro do nosso passado recente, foi criado por quem? Por homens, porque até então a gente não galgava certas posições. Até porque ainda hoje elas são limitadas. Outra coisa, quando tentamos enfrentar esse labirinto, ele é reinventado, justamente para que a gente não consiga construir e desenhar uma resposta uniforme. Então, cada uma de nós, mulheres, enfrentamos um labirinto único, personal, porque ele é reinventado para cada uma de nós, para impor cada vez mais obstáculos à nossa ascendência. E sabe por quê, gente? Porque no nosso mercado neoliberal, a nossa mão de obra é mais qualificada e mais barata. Mas, Paula, todo empregador fala comigo que mulher é muito mais caro ter, porque mulher engravida. Gente, não subestimem o mercado neoliberal. A garantia provisória de emprego que a gente tem é ínfima, mesmo porque não se contrata para dispensar. A contratação no mercado é por prazo indeterminado. E tenho certeza que a nossa competência validam independente da natureza e do estado gravídico. Inclusive, tem estudos que falam que as mulheres, após engravidar, aumentam um percentual de 30% da sua capacidade criativa. Então, mulheres que enfrentam o mercado de trabalho, inclusive com filhos, são ainda mais soberanas, porque elas enfrentam esse obstáculo, né, de quem absorve a mão delas com esse temor, e são duplamente demandadas, porque serviços domésticos são acumulados, em regra, por essa mesma mulher que enfrenta o mercado de trabalho. Então, além do labirinto organizacional, quando a gente fala sobre esses direitos, que são direitos humanos, e feminismo também, muitas pessoas falam, nossa, mas espera aí, nós estamos falando de feminismo. O tema são direitos humanos na sociedade. E muitas vezes nós mesmos, mulheres, colocamos essa capa na frente de achar que é uma coisa só. Tipo, os direitos humanos é coletivo, onde nós, mulheres, estamos muito mais machucadas e devemos lutar por isso, né? Quando a gente lançou o seu vídeo, a gente colocou o tema de direitos humanos, porque não é um tema só que a gente está lutando. A gente não está lutando só pelo feminismo, sobre a integração da mulher na sociedade, sobre essa equivalência, mas também a gente está falando do negro, a gente está falando dos gays, das pessoas mais inferiorizadas, dos gordinhos, e geral, a gente não está falando só de uma coisa, a gente está colocando a pauta do feminismo até mesmo para dar exemplo e fazer as pessoas pensarem como um todo, não só como ser mulher. Até porque o feminismo não fala só de mulher. O feminismo, como eu já tinha demarcado, várias lutas e bandeiras, por ser um movimento de libertação de toda e qualquer minoria política que é oprimida em razão do direito de ser, que extrapola o modelo até então nos imposto, né? Eu toquei nesse assunto até para as pessoas poderem refletirem, porque quando a gente fala sobre feminismo, a gente está falando sobre um todo. Então, é questão de abrir a caixa da mente e fazer a gente pensar além e não aquém, não ser retrógrado. Vamos tentar pensar além. Eu acredito que hoje, o momento que a gente vive, nos exige realmente pensamentos disruptivos, de toda natureza. Inclusive, porque nós vivemos hoje um momento de transição. Se antes a gente falava de divisão sexual, hoje a gente fala de divisão étnico-racial, sexual do trabalho. Porque a gente congrega outros signos, outras interseções que também inferiorizam.
A gente está falando de orientação, condição sexual, de classe, de raça, etnia, que são conglobantes que acentuam ainda mais as disformidades e as oportunidades que nos são, de algum modo, limitantes. E eu reparei, estou aqui em grupos, e falaram, não, eu saí da live agora, neste momento, porque estava falando sobre feminismo. Eu fico triste em ver isso, porque a pessoa não quer uma transformação. Ela prefere estar vedada. É um jeito dela vetar também, porque o conhecimento salva. E você não conhecer, não ter o conhecimento, se continuar na ignorância, eu acho que é um jeito de colocar uma segurança em não fazer. Rafa, posso ser muito sincera com você? A ignorância é confortável. A ignorância nos coloca num lugar de conforto. Nos exige questionamentos, mudanças comportamentais, reflexões epistêmicas. Então, inclusive, essa postura de resignação, fácil, né? De complacência, é confortante. Eu acho que esse é o pior ato de covardia, porque a pessoa se limita. Então, a postura de estar aqui, dialogar sobre o tema é mais corajosa, é mais combativa, até porque são essas incongruências, são essas inconsistências que nos fazem melhorar. Se a gente não tivesse disparidade de pensamento e de pautas, a gente não construiria algo melhor. Verdade. Super concordo. Eu acho que o pessoal também concorda muito com isso. Não sair da caixinha e pensar além. Inclusive, eu vou convidar todo mundo a pensar exemplos práticos que você tem vivenciado em um signo de subalternidade, alguma violência contra a própria dignidade ou contra a dignidade de terceiros. Vou dar um exemplo para vocês. Aliás, vou dar 2 exemplos do que eu vivi. Enquanto isso, a galera que está nos acompanhando, sai, escrever no chat, tentar dividir com a gente momentos de angústias, de aflições que já viveram ou que tiveram empatia com relação a um outro que viveu isso. Vou dar 2 exemplos que eu particularmente vivi e me senti solidária a uma dor que tinha. O primeiro deles, eu fui aplicar Enem na minha graduação e acho que todo mundo já fez, né? Tem um protocolo de você entregar a prova para alguém. Aí, o que você tem que fazer? Você fala o nome alto da pessoa e entrega a prova. É o protocolo. No caso, eu era essa mocinha que entregava a prova. Ok, 2 dias de prova. O primeiro dia, entregamos a prova e tudo mais, e tinha uma pessoa, processo de transição, trans, só que até então não existia a possibilidade de você colocar o social, para você ser identificado com o nome social que você queria nessa oportunidade. Então, uma mulher trans, na hora de prova, até então eu não sabia, eu falei o nome dela, João da Silva, de exemplo. Essa pessoa, essa indivídua, levantou a mão, né, assinalou, mas o ar de sentimento dela me doeu. Porque, ao meu ver, ela não se identificava com esse. A identificação para a própria dignidade dela não era compatível com aquele nome. E causou uma expectativa, porque as pessoas viram o nome e a condição física, né? A expressão física dela. Então, eu vi que ela se sentiu, naquele momento, de algum modo, agredida, violentada. E eu estava apenas seguindo um protocolo. No segundo dia, eu já era João da Silva. Eu não falei o nome dela em voz alta. Eu só entreguei a prova. É só o nome, gente. Mas é uma identificação da própria dignidade. Sim. Real, mas para ela não. Outro exemplo, segundo exemplo, para eu concluir e passar para quem mais quiser partilhar. Eu tinha um namorado que tocava numa banda, então eu acompanhava ele em todos os shows que ele fazia. A banda tocava e tinha um corredorzinho pequeno que dava acesso aos 2 bancos para eu ficar perto da banda, curtindo também, mas num lugar que eu me sentia à vontade, eu fiquei perto da banda, no corredor que dava acesso ao banheiro.
tinha um indivíduo que aparentemente tinha postura, trejeito, performance masculina e estava parado no banheiro, em frente ao menino. E eu vi que ele não saía da porta do banheiro feminino de insegurança. Eu não sabia se ele queria usar o banheiro, porque na situação ele biologicamente era uma mulher. Ele ficou parado na porta do banheiro feminino, porque ele não poderia usar o banheiro masculino. E eu vi aquilo e fiquei incomodada, fiquei sem entender. Aí eu pensei, será que ele está esperando o banheiro ficar vazio para ele também não ver as mulheres que estão lá dentro? Eu entrei no banheiro, me certifiquei mais ninguém, falei, tá liberado, não tem ninguém não, tá? Se você quiser entrar, ele usou o banheiro e saiu. Quer dizer, ele estava tentando, ele estava tentando não constranger o outro, ainda que implicasse de algum modo numa violência contra ele mesmo. Isso é muito então, a gente está com dois temas, né? Um nome social e a questão do banheiro sem ter o recorte de gênero. É claro que implicam várias outras discussões, gente. Sim. Mas a gente tem que refletir. Até que ponto, qual dignidade, qual direito, qual dever tem que ser sopesado? E quando fala assim, não, íamos falar sobre os direitos humanos, mas nós não somos humanos? Nós não somos humanas? Em qual parte a gente se enquadra? Eu queria saber também, tá? Entendeu? Excelente, Rafa. A gente realmente tá atrelado dentro da espécie. Somos todos, com certeza. Mas tem deficiências que transpõem. Antes de a gente falar do indivíduo, a gente tem que fazer um recorte de multiculturalidade. Porque as deficiências, as violências que acontecem até hoje são por meio desse recorte. Eu acho que seria muito infeliz tentar corrigir uma deficiência por meio de um indivíduo, sendo que o ato agressor foi feito dentro de coletivos, dentro de classes. Sim. Até porque se a gente pensar na luta, a gente falou isso ontem, dentro de cada grupo, inclusive, por exemplo, de mulheres, tem pautas diferentes, diversas. Por quê? Porque na primeira onda feminista, por exemplo, em que as mulheres brancas estavam querendo o acesso a métodos contraceptivos e direitos civis, a mulher negra estava tentando só ter a dignidade dela, o direito ao próprio corpo, a não ser estuprada. Então, a gente tem discrepâncias sociais, inclusive intragrupo, que merecem enfrentamento. Por isso, falar-se do indivíduo dessas lutas coletivas. Então, eu acredito que é caminho para a gente chegar na pessoa. A sororidade é isso, é se colocar no lugar da outra e tomar partido sobre, não guardar. Muitas das vezes a gente fica calado. A gente vê e fica calada. A gente acha que é o meio mais seguro a fazer. E, indiferente de relações, de ser mulher, de ser gay, de ser negro, a gente sabe que tem várias vezes. Eu achei curioso, uma mulher aplaudindo porque no metrô de São Paulo criou um metrô rosa. Aí, porque estava tendo muita violência sexual, muita coisa do gênero. Eu achei um absurdo ter um lugar só para mulher. Por quê? Porque ele não tem que me agredir. Qual direito eu dei para a pessoa invadir minha privacidade? Eu queria saber isso, entendeu? E ela comemorando essa vitória. Por exemplo, também a questão da castração, que é uma discussão passível, né? Para não ser estuprado, vamos castrar os homens. Uai, eles não têm condição e discernimento de se autocontrolar, não? Sobre isso, esse tipo de castração, por quê? Porque o nosso corpo sempre foi fetichizado, né? O objetivo do homem era pegar a mulher. Então, eles falam assim, não, eu fiz isso justificando porque a carne é fraca. A carne é fraca, nós também temos desejos, mas nós temos que saber controlar esses desejos, né? Não é porque eu acho o homem bonito que eu vou pegar ele e vou fazer, peraí. Aí vai agora.
Eu quero você agora. E não é assim que funciona. Até a mulher, enquanto vítima, é colocada na situação de culpada, né? Sim. E isso coloca só os homens como mais imbecis, porque eles mesmos não têm um tipo de racionalidade de olhe, não vai colar. Não vai colar. E a gente vai engolindo isso até que uma hora que a gente vai jogar tudo para fora, incomoda. Incomoda até as mulheres. E principalmente as mulheres. Elas se opõem às coisas que a gente fala. E é o tal do, também nem é tão assim. Tá muito mimimi. É uma forma de validar, né, o discurso. Você coloca a conta da opinião, da moralidade, do senso comum. São formas que até funcionavam para nos silenciar. Agora não mais. Eu acho que até porque os movimentos estão mais sofisticados, estão mais estudados, estão mais preparados. Então, essa linha argumentativa hoje exige mais capital intelectual, inclusive de quem critica. Né? A gente escuta falar sobre o mimimi, e meu marido vem de um patriarcado, do militarismo e tal. Ele tem uns valores diferentes. Ele não é feminista, até porque ele não tem que ser, mas ele já se descaracterizou do machismo. E isso é muito importante. E quando eu perguntei para ele sobre o mimimi, o que ele achava, eu achei tão bacana a fala dele. Ele falou para mim, falou assim, olha, Rafa, você acha que é mimimi? Enquanto tiver vítima, não é mimimi, não. Só tem isso porque teve vítima. A gente vem lutando desde sempre. Nós podemos votar, eu fiz uma anotação aqui, em 1977, foi a vez que a gente podia divorciar. Em 1897, foi a primeira vez que a mulher votou. E em 1962, que a gente conseguiu alguma coisa, que é o trabalho, que é a independência, a gente tinha que ter autorização do marido para poder exercer tal profissão, e não era qualquer uma. Tinha um matriarcado onde ela poderia fazer só determinadas funções. Na verdade, é uma construção de direitos que foi feita. Inclusive, gente, até 1932, os homens podiam nos castigar com violência física. A gente não era um centro de direitos e deveres, não era um centro de imputação objetiva disso. A gente era meramente objeto. O que estagna a igualdade de gênero é a nossa Constituição de 88. É um evento muito recente. A questão de direitos femininos é recente. Inclusive, não é por bondade do macho alfa, não. Uma luta que nos acompanha há muito tempo. A gente está falando agora hoje de uma quinta onda de luta feminista, que é meramente da latinidade, porque a gente foi vítima lá no passado de colonização. Então, a gente tem um plus a mais, que é a Europa, por exemplo. Como vítima, a gente já nasceu na nossa gênese resistindo que não era nosso. Então, essas lutas que a gente faz tem essa relevância na construção de direitos. E é por isso que o diálogo, que é, né, a gente estar aberta a essa dialogia, é um caminho também. E quando a gente vai sempre enfatizar isso, quando a gente fala de feminismo, a gente está falando de todos que são minoria. E as pessoas ainda não captaram isso. Seria extremamente rasa achar que feminismo é vindicar a soberania feminina. Tudo bem que eu acredito que há prerrogativas e a nossa vivência nos coloca num patamar de sofisticação por conta da nossa idade, porque o mercado nos exige melhor desempenho para a gente crescer. Isso os dados também corroboram. Porque se a gente for pegar os dados estatísticos, gente, a gente vai ver que as mulheres, embora percebam 26,9% a menos que os homens, são mais ensinadas. Aí eu peguei só para ilustrar para vocês. Mulheres recebem 22,5% a menos. Mulheres brancas recebem 62,3% do que os homens recebem, e as mulheres negras 67% a menos. E os negros menos ainda. Exatamente. Intragrupo, se a gente agrega, por exemplo, a questão racial,
essa discrepância se acentua. Inclusive porque, olha o fenômeno que nós indiretamente alimentamos, meninas. Quando a gente está inserida no mercado de trabalho, que é galgar mais deliberativas, exige mais dispêndio dentro do cenário do mercado de trabalho, quem recepciona as demandas domésticas dos nossos lares? Não são nossos maridos, nossos cônjuges, nossos companheiros ou nossas companheiras, a depender da situação e do núcleo familiar. A gente delega, em regra, para uma outra mulher. E essa outra mulher, em regra, majoritariamente, é uma mulher negra. Então, de alguma forma, essa tríade, essa limitação que nos acompanha na ascensão de mercado. E que fique claro, não é como forma de desmerecer os serviços domésticos, até porque uma luta feminista foi reconhecer isso como um trabalho de igual valor, embora não seja da mesma remuneração que as profissões mercadológicas, mas que é de igual serventia, igual importância e de igual merecimento. Contudo, ela é sempre para quem? Para a mulher. Quando o homem ajuda, ele é contemplado. Não, a gente tem que falar em igualitária dessas atribuições. Até porque se não for um projeto de vida do homem galgar no mercado de trabalho, que ele também tem a prerrogativa de viver com essas atribuições domésticas. Tem algumas autoras, Márcia Tiburi também fala um pouco disso, que essa sistemática de heteropatriarcado violenta também os homens, porque eles também perdem o direito de serem e atribuírem e terem posturas e condutas para além do que a virilidade e o estereótipo do macho alfa exige. Quando o homem é sensível, é delicado, a gente até invalida a própria questão e bagunça isso com a condição sexual dele, de forma infeliz. Portanto, essa estrutura opressora de modo de vida paradigmático que nos é imposto, violenta e mata minorias políticas, mas também oprime o próprio opressor, de algum modo. E dados odontológicos, eu sei que você tem anotado aí, porque a maioria eu peguei um só, gente, porque ficou muito difícil pesquisar do cenário de vocês, mas eu trouxe um dado relevante também, que faz a gente pensar de algum modo, onde que, por exemplo, os cirurgiões dentistas, em cada especialidade por sexo no Brasil, tem maior expressão. As mulheres, num percentual de 81,75%, têm maior performance e maior representatividade no ramo da odontopediatria. Eu não entendo muito dessas especialidades, mas o pediatria já me indica alguma coisa. Será que também não tem a ver com esse modo de vida e de atributos que as mulheres, por serem delicadas, femininas e terem trejeitos melhores para os deveres de cuidado, está atrelado a esse número? Matriarcado. Exatamente. Exatamente. É uma explicação razoável. Sim. Outra coisa importante, não sei falar. Ah, sim, lembrei. As mulheres, de forma ampla, quando resolvem empreender no Brasil, elas o fazem, viram empreendedoras por necessidade. E, nesse sentido, elas só conseguem atuar com maior relevância, com maior potencial de ser bem-sucedida em alguns ramos que também são convenientemente limitados para elas. Aí, ó, o nosso céu de chumbo aí, gente, com as paredes e o teto de chumbo. A gente tem um ramo bem limitado no Brasil. E a maioria com relação aqui é o ramo alimentício, porque a maioria deve cozinhar, o ramo dos cosméticos e da estética, porque a mulher gosta de se enfeitar, e nada contra, eu também sou assim, mas eu sei a origem disso. Eu faço isso consciente e consentidamente. Com certeza. Mas agora, se eu quiser empreender no ramo da construção civil, minha cara, o mercado responde que esse mercado não é para nós. Exatamente. Vivenciando isso, minha mãe é desenhista mecânica, como seu pai, e eu tenho muito orgulho dela. Ela sempre foi a mulher da casa, literalmente, não que ela não teria ser, mas culturalmente falando, ela que tomou as frentes da casa. Não que necessariamente o homem que tem que tomar
né? São atribuições que deveriam ser divididas, depende da vida de cada um, mas na minha casa foi assim. E uma vez minha mãe foi fazer um teste para poder passar a entrada dentro de uma empresa, como se fosse aqui hoje, Ovos e Minas, eu não sou daqui de Patinga, mas como se fosse uma grande empresa, onde só entrava homens, e ela foi impedida de fazer o teste, porque ela era mulher. Aí ela falou assim, nossa, isso é preconceito, não se falava de feminismo na época. Aí a mulher falou assim, não, então pode fazer. E ela fez o teste, era de um papel e tal. Posteriormente, a secretária, né, porque a secretária ainda a maioria são mulheres, pegou a prova dela e jogou no lixo. Então, ela não poderia ocupar aquele lugar. Aquele lugar não era para mulher. E diversas vezes na minha vida, eu já sofri esse tipo de preconceito por ser mulher. Eu sou uma pessoa que eu tenho liberdade de expressão muito grande. O que eu penso, eu vou falar. Eu vou falar do que eu penso. Eu não tenho premissas para poder falar. Eu posso falar o que eu quiser. E muitas das vezes, isso é julgado. A maioria das vezes é julgado. Principalmente quando é mulher. Nossa, mas você fala isso? E já julgam pejorativos. Nossa, você é doidinha, né? Por quê? Porque eu falo o que eu penso? Porque eu tenho os meus ideais? Porque eu tenho as minhas ideias? E quando acontece algo dentro de sala de aula, eu falo assim, Rafa, você é boa para falar? Fala por mim. Eu sinto que eu tenho uma representatividade dentro dessa sala, porque precisa de mim poder falar. Mas sinto também uma tristeza muito grande. Por que todo mundo não pode se expressar de igual para igual? A todo momento que uma mulher fala, vai ter dúvida, vai ter questionamento. Será que se eu fosse homem, eu seria tão julgada quanto? É uma maneira de pensar. E, nossa, você não poderia falar isso. Isso não fica bom para uma mulher falar. Existem regras sociais, né? Existe um protocolo de ser mulher. E quando a gente dialoga e tenta destruir, reconstruir, ressignificar esse protocolo de ser mulher, na verdade, para falar que não existe protocolo, o protocolo é de ser. Reticências, o que se quer, o que se deseja ser, até porque a gente está falando de performatividades, condições volúveis, muda a todo instante. E falar também, não só de feminismo, sobre homens. Quando tratam a mulher bem, fala assim, nossa, mas ele te trata tão bem. Que isso culturalmente já está na vida das pessoas, nos nossos pais, que os casamentos não poderiam ser dissipados, né? Não poderia ter o divórcio, ainda a gente tem essa cultura que a mulher tem que engolir tudo a qualquer preço, a qualquer coisa. Muitas das vezes, eles ainda falam assim, não, mas casamento não é bom. A mulher ficou com medo do casamento. Por quê? Porque a maioria tinha que dar certo, indiferente como fosse. E ela tinha que engolir tudo que fazia. E hoje não. Hoje eu coloco isso, sempre falo com as minhas amigas, para estar comigo, tem que me tratar bem. É o que é obrigação, né, gente? Na verdade, a gente está colocando na tabela de adjetivos positivos o que é compulsório. Sim. Educação, respeito, consideração, gentileza, são prerrogativas que a gente tem que ter com qualquer ser humano. Ô, Rafa, eu tô vendo um comentário tão maravilhoso aqui que eu vou ter que ler. Sim, é Paula Nascimento, mas quero ser sua amiga. Ela fala assim, as mulheres negras estão num patamar diferente das brancas. E isso é importante, que as brancas zelem pelas negras. É importante que cada branca de mão dê a mão e puxe uma negra para caminhar juntas. Eu acho que o exercício de sororidade é que elas caminhem juntas unificadas. E mais que isso, Paula Nascimento, tem uma escritora maravilhosa que chama Vilma Piedade, que ela ressignifica a questão da sororidade e fala,
As mulheres brancas, de fato, partilham sororidade. Mas a gente tem que mudar esse adjetivo para falar, sim, dororidade. Porque as mulheres negras carregam um signo a mais. E esse signo... Por isso a gente tem que partilhar dores. A gente partilha dores, a gente comunga de dores e de cada qual sabe os percalços que caminha. Mas o signo de raça é um elemento agravante nessa situacionalidade. Então, a gente tem que, inclusive, saber, né? Eu acredito que uma ferramenta de emancipação era, de fato, a leitura, o conhecimento, o engajamento, a militância, o diálogo. E ressignificar, inclusive, a sororidade, que isso está na moda agora, né? Falar de sororidade. Mas será que as pessoas têm profundidade teórica para entender o tema, ou ele está sendo banalizado na boca de qualquer pessoa, sabe, de forma para banalizar o Instituto, até para ser descredenciado de alguma forma? Então, eu acho que tem que ter um compromisso ético, um compromisso com relação às terminologias que a gente utiliza também, até para validar o discurso, para não cair num senso comum do devaneio. A gente está discutindo aqui, gente, condições teóricas, que são perpassadas por grandes estudos, por dados, por amostras que são reais. E aí eu quero um diálogo só para mostrar para vocês qual foi uma resposta do ambiente jurídico que eu achei para tentar equalizar, para tentar amenizar essas deficiências impertinentes que nos acompanham no mercado. Então, caminhando só para a conclusão desses meus achados teóricos, queria partilhar com vocês que uma possível resposta que dentro do direito eu encontrei para sanar esse tipo de deficiência foi o Instituto da Boa-Fé Objetiva. A cláusula geral permeia toda a relação jurídica, toda a relação de contrato, dois sujeitos ou mais, ela tem que ser ventilada por princípios de eticidade, que permeiam desde a fase pré-contrato, contrato e pós-contrato. E a partir dessa boa-fé objetiva, eu tenho deveres anexos que devem ser estritamente observados. Inclusive, eles podem ser mais ou menos acentuados a depender de quem está compondo essa relação. Por exemplo, uma mulher hétero-branca, mulher negra, bissexual, esse tipo de situacionalidade, de signo de vulnerabilidade, de subalternidade, também é um fato que pode ser incutido e para melhorar ou para acentuar ou para minorar os anexos são pertinentes nessa relação. O que eu quero dizer com isso? A depender da relação que eu tenho, eu exijo mais ou menos posições e deveres. Direito à informação, à lealdade, à cooperação, à lisura, à transparência. E isso também é aplicado dentro da realidade de vocês. Hoje a gente está vivendo um cenário de pandemia. Vocês, enquanto odontólogos, estão numa situação de risco acentuado. Eu acompanho umas lives que tem essa dialogia da área médica com a área jurídica, e eles falaram, e de lá eu saí, inclusive, esse discurso, que os odontólogos têm um risco acentuado quando vão fazer algum tratamento, porque vocês ficam mais expostos a esses agentes de contaminação. Então, para vocês se resguardarem, inclusive porque não se vocês estão trabalhando como empregados, como autônomos ou não, se, por exemplo, um odontólogo cair o COVID no exercício da profissão, principalmente, a alerta vai para os empregadores, e de alguma forma os empregadores negligenciaram o fornecimento dos EPIs que são necessários, os deveres de cautela, de vigilância necessários, por um atendimento seguro, eficaz e acuraz desse paciente, eles podem ser responsabilizados. Inclusive porque o Covid-19, segundo a última decisão do STF, extirpou o artigo da MP 927, que falava que Covid não é doença ocupacional. O STF falou assim, é sim. Inclusive, se a situação desse profissional que está trabalhando é de risco acentuado, a presunção é de culpa do empregador. Então, estejam vigilantes com relação a todos os aparatos de segurança quando estiverem fazendo esse tratamento. Se tiver alguém na live também que é dono de clínica e tudo mais, estejam atentos com o fornecimento
utensílio, desse aparato todo de segurança que é necessário. E para você se resguardar enquanto profissionais, quando fizerem atendimento de pacientes dessas circunstâncias, né, que o risco fica acentuado de fato, também se resguardem. Essa ferramenta que eu vou falar agora, seja adotada por você na diária, mas que vocês têm que ter ainda mais cautela na hora de esclarecer e informar qual o protocolo de atendimento ao paciente, para vocês se resguardarem que ele, de fato, está anuindo com o protocolo de tratamento, inclusive com risco, né, por conta da periodicidade que tem que ser dada dependendo do tratamento, de ir e vir dentro desse ambiente. Então, a gente fala muito do TCLE, Termo de Consentimento Livre Esclarecido, que nele tem que ter, segundo, né, a resolução, no caso, o Conselho Federal de Medicina, que é a resolução 1 de 2016, que passa de como tem que ser composto esse TCLE. Mas, basicamente, tem que ter o tipo de tratamento, a periodicidade, os resultados pretendidos, não necessariamente vão ser obtidos, tem que deixar isso claro, né? Ainda mais que para fins estéticos, às vezes a pessoa se frustra e acha que é passível de uma indenização por danos morais em razão de algum erro que às vezes não existe, na verdade o tratamento adequado, o resultado que foi obtido, o melhor possível foi aquele. Então, também resguarda vocês com relação os custos do tratamento e principalmente os riscos, né, podem ser atingidos caso o tratamento não seja conduzido. E quando o paciente assina esse TCLE, além de ele mostrar que compreendeu o tratamento, porque ele também tem que ser feito e informado para o paciente dentro das particularidades dele, a gente não sabe o grau de instrução, de compreensão desse paciente, então quando vocês forem apresentar o TCLE para assinatura com essas informações todas, que vocês também informem, expliquem corretamente da estrutura, né, cognitiva desse paciente, que ele entenda o conteúdo dele, que ele assine, porque também vocês se resguardam que ele optou, que ele escolheu o tratamento que vocês fizeram, se resguardam de eventual responsabilidade em cima do tratamento que foi dado e de eventual resultado que pode ter sido frustrado em relação ao que o paciente esperava, mas que dentro do protocolo era o que vocês poderiam fornecer. E também isenta vocês de terem, de alguma forma, influenciado ele nessa escolha. Quando ele assina, ele também fala, eu vou seguir todas as recomendações. E ele negligencia esse ato, ele está violando a boa-fé objetiva, ele está frustrando a fidúcia, a relação de confiança que foi construída entre paciente e odontólogo. Eu nem sei se odontólogo e dentista são sinônimos, mas eu me precavi e estou usando o termo que eu acredito que seja técnico e correto para vocês, por respeito à profissão como odontólogo. Hoje tem isso na odontologia mesmo. Uns falam cirurgião de dentista, outros falam odontólogos, mas para mim é tudo a mesma coisa. Eles vão entender. Tá me escutando? Tô. Ô, gente, agora eu só queria concluir mesmo com um marco teórico que é meu de coração desde sempre, que foi, inclusive, o que encabeçou meu engajamento de discussão de gênero, de raça, de etnia, de classe, de sexualidade. Ele chama Boaventura de Souza Santos, é um professor de Lisboa, e ele fala assim, vou ler a que me inspira todos os dias. O conhecimento, em suas múltiplas formas, não está equitativamente distribuído na sociedade e tende a estar tanto menos quanto maior é o seu privilégio epistêmico, pelo que a injustiça social se traduz frequentemente em injustiça cognitiva. Eu acredito que a origem de tantas mazelas está principalmente que nos foi sonegado de crescer e de romper com estigmas e com doutrinas monolíticas. Eu acredito, então, de a gente realmente congregar pautas, conhecimentos e saberes, porque a primeira ruptura que a gente tem que fazer para cumprir e para tentar iniciar qualquer luta e vindicação, seja ela social, política ou econômica, ela vem da cabeça da gente. Então, a gente tem que desconstruir de imputação cultural e sociológica que sequer era nossa, tentar dar ressignificação ao modo de vida, de forma que ele seja conglobante. E assim a gente consegue iniciar um diálogo para romper.
privilégios e para tentar minimizar mutilações. Eu acho que o caminho que eu queria atravessar com vocês e tentar também dar algum auxílio dentro da realidade da odontologia é por meio dessa revisitação ao Instituto Objetiva, do TCE. Eu acredito que também congloba, né, várias situacionalidades, inclusive com relação ao paciente, que pode ser a parte vulnerável dentro da relação diária de vocês. Acho que está mais fácil a gente estar vulnerável, até pelo tanto de aerossol que a gente consome, do que o paciente, porque o paciente a gente tenta resguardar o paciente o máximo possível. Eu digo, quando eu falo dele estar mais vulnerável, nem em relação ao atendimento, em relação às mazelas sociais mesmo, né? Sim. É porque deu um pique aqui no áudio, eu peguei a conversa meio que picada, hein? Desculpa. Abaixo o seu áudio, Rafa. Fala. Tá. É que a gente está tentando fazer umas trocas aqui, porque eu não consigo escutar no celular e eu estou escutando no computador. Tem uma frase linda aqui da Larissa Larry, maravilhosa também. Mulheres convencionais lutam contra o machismo, as negras lutam para vencer o machismo, o preconceito e o racismo. Por isso a gente fala em sororidade, porque a luta racial é muito acentuada. Então as mulheres negras, de fato, têm que criar uma performance duplamente, triplamente mais qualificada para tentar se inserir dentro de um cenário de competição que já é permeado por desigualdade só pela questão de gênero, quando se agrega, inclusive, como eu falei, também nas ondas de lutas e vindicações das ondas femininas, as mulheres negras estavam lutando, gente, pelo direito de não serem estupradas, enquanto as mulheres negras, brancas letradas estavam querendo métodos contraceptivos. Então, intragrupo, a gente tem essas discrepâncias. E Djamila Ribeiro fala, quando a gente não demarca outros signos de subalternidade, a gente assume uma postura de complacência. Isso não cabe mais. Qualquer luta que não faça esse recorte, a representatividade de falar de mulheres negras, eu tenho que porque Foucault já falava, a linguagem tem poder. A linguagem é a maior ferramenta de poder. Então, a gente tem que, de fato, delinear e sobrelevar, de fato, essas deficiências. Para a gente conseguir tentar, pelo menos, equalizar e dar voz. Dar voz não, porque a gente não está nessa posição de dar voz, né? A gente tem que qualificar a nossa escuta, porque a gente fala há muito tempo. E eu acho que quando a gente ainda é tímida nesse assunto, ainda está meio que dormente, não precisa você falar. Pergunte. Não precisa você colocar muitas palavras para a pessoa. Pergunte, por que você está falando isso? Acho que já vai fazer a pessoa refletir o que ela está falando. Na minha casa, meu pai é negro, minha mãe é branca, mas todos mestiços. E quando chega, eu e minhas irmãs sempre perguntam, mas você é irmã de mesma mãe, mesmo pai? Porque hoje eu sou branca, tenho olhos claros, minha irmã é negra. Eu pergunto, mas vocês são irmãs? Meus pais, mesma mãe? Eu pergunto, por que você pergunta isso? Porque minha irmã é negra? Eu estou sempre perguntando. Antes, não. Antes você falava, não, a gente é irmã mesmo, do mesmo pai e de mesma mãe. Hoje eu já não pergunto mais, não explico mais. Eu jogo a pergunta, entendeu? Mas por que você questiona? É engraçado isso, né? O feminismo não sem volta, gente. Eu me pego refletindo sobre falas o tempo inteiro. Não é porque eu quero ser a perfeitinha, não. É porque eu sei que palavras violentam, machucam. E eu, em alguma situação, posso ser a opressora. Por mais que eu defenda e veja que ser mulher me traz vulnerabilidade, eu, dentro dessa circunstância, também posso violentar. Sim, eu me reconheço. Muitas das vezes eu sou opressora. Né? Até porque ninguém é perfeito. Eu sou opressora. Mas já esse pensamento
essa desconstrução já me eleva um degrau na escadinha. Porque eu já estou pensando agora no que eu vou falar. Será que isso é brincadeira ou será que está machucando? Com Se certeza. estiver machucando, já não é mais brincadeira. Oi? Eu concordo com você, Rafa. Eu acho que o nosso primeiro ato de desconstrução de ferramentas para romper com esse modo é a reflexão mesmo. E é bom ter essa cautela, igual você falou, você pergunta para saber qual que é a intenção, né? Você pergunta, mas por que você está falando isso? Você também propõe ao outro pensar. Porque se a gente vai para o âmbito também da agressão, a gente vai para um campo pré-discursivo que a gente perde a razão. Não acho que nem é perder a razão, porque eu acredito que a nossa argumentação é racional, então não dá para perder a razão. Mas pode ser descredenciada em razão de como foi feita a condução dessa abordagem, desse argumento racional. E vou pedir aqui ao pessoal que está participando da live, se sofreu algum tipo de agressão, de violência, de preconceito, para colocar aqui para a gente vai estar lendo, vai ter, como você leu aí, várias situações. Teve, gente, tipo os casos que eu contei, quem quiser partilhar. Eu vou contar outro caso para vocês, inclusive para fazer publicidade do meu livro, que nele tem os achados teóricos, para além do que a gente discutiu aqui. Eu faço, não é nem questão de publicidade de venda de livro, não. É porque no fim desse livro, eu conto como que eu cheguei a essa construção. Porque eu, enquanto mulher, para galgar o status profissional que eu tenho hoje, passei por vários óbices. Eles realmente não são invisíveis. Eles são tóxicos, eles machucam, eles violentam. Mas isso exige de nós também um empenho para quê? Para a gente se aperfeiçoar enquanto profissional. Eu acredito que se eu não tivesse sido tão violentada no início da minha carreira, eu não teria tido o título de mestre, por exemplo. Eu teria me conformado. Então, que a gente use também essas ferramentas como trampolim. E saber que a gente também está numa posição privilegiada. Porque hoje somos estudantes, somos acadêmicos, ou já somos graduados, né? Então, a gente já está um degrau acima, porque o conhecimento é a chave para tudo isso. A educação é a chave para acabar tudo isso. Vai demorar muito, a gente vai sofrer muito ainda, a gente vai lutar muito ainda, a gente vai escutar muito que é mimimi, diferente de classe, a gente vai escutar tudo isso, mas é não desistir. O pouco que você faz hoje vai aliviar sua irmã mais nova, seus filhos, seus netos, vai aliviar as novas gerações, né? Então faz hoje o que você acha que devem fazer, mesmo que os outros falam que é mimimi, ou que não entenda o assunto. Se não entende, tem que explicar. Como muitas vezes as pessoas não vão entender esse diálogo nosso, mas só de estar aqui com a gente, já vão estar refletindo. E alguma coisa agregou em cada um. Você pode ter certeza disso, não desistir dos objetivos. É uma semeadura, é a lei da semeadura. Ela é árdua, mas a colheita é certa. Eu acho que é um dia após o outro. Movimentos como esses dia, para além do óbvio, porque, gente, a discussão que a gente tem é um patamar que, de fato, vocês não vão ter não sei nem quais são os conteúdos das disciplinas que vocês estudam, mas é um privilégio a gente poder dialogar isso, porque falar de direitos humanos é falar de todos nós. Então, muito obrigada, Rafa, pela oportunidade, pela possibilidade de dividir um pouco das minhas aflições, das minhas angústias, das minhas inquietudes com vocês. Obrigada eu, sabe por quê? Porque para mim é muito mais privilégio de estar colocando um assunto que ninguém toca, principalmente dentro da odontologia, a gente é uma classe ainda fechada. Então, assuntos que não são da odontologia não são, né,
pautados, teóricos dentro da odontologia, talvez ainda tem preconceito. E colocar esse assunto é muito válido, porque estou facilitando o meu caminho e de muitos amigos que estão aí. Já tá abrindo o caminho. Isso é muito importante para mim, porque cada um sabe a estrada que caminhou para estar até aqui. E a minha foi de chão. E eu não esqueço que eu andei descalço e hoje eu estou calçando sapato por opção. É isso, gente. Eu não sei se eu consigo. Eu sou péssima com tecnologia. Fiz até auxílio às meninas aqui. Ô, Rafa, depois você olha quem está presente e sorteia a galera e me passa o endereço para eu encaminhar. Nós vamos, eu vou pedir para o pessoal que está online colocar o nome completo, que as meninas estão fazendo as verificações. Meninas, me prestem papelzinho que vocês estão fazendo as verificações, deixa eu mostrar para o pessoal. Está todo mundo de máscara, tem tempo de pandemia, mas está todo mundo se cuidando. Nós estamos marcando aqui todo mundo que está online. Quando você fala, o seu áudio sai daqui do quadro. Por que eu não vou falar? Eu preciso falar, pessoal. Colocar o nome. E se tiver alguma pergunta para fazer para a doutora Paula, que seja pertinente, a gente vai estar fazendo também. E vamos fazer o sorteio do seu livro, Paulo. Você quer falar um pouquinho sobre o livro? Aproveitar a oportunidade, para quem quer conhecer mais sobre o assunto. Eu acho que a gente fez uma breve exposição, um passeio pelo que eu falo no livro, mas é um achado teórico que fala de todas nós. Inclusive porque o que eu falo desse achado, desse acerto de contas com o meu passado, chama elas em mim. Então, eu acredito que é um exercício de empoderamento. Não a minha literatura, eu acho que tem vários recursos e conteúdos de grande grandeza para a gente se autoafirmar. E eu acho que essa corrente de fortalecimento, de solidariedade entre nós é muito importante para a gente fortalecer o movimento. É isso que dá vida. Então, ninguém solta a mão de ninguém, tá, gente? Seguimos juntas. Sim. E continuamos nossa luta pela humanidade, né, pelo feminismo, pelos menores. Acho que o CRO está aí para isso, para tomar o lugar, dar a voz ao dentista que ainda não tem essa voz. O CRO está aí para ajudar o dentista, o cirurgião dentista. Nós somos o CRO jovem, pequenos ainda. A maioria é graduado, em sua grande maioria estão graduandos, né? Na verdade. Estamos nessa luta sobre minoria, sobre o mercado de trabalho, sobre essa prostituição na odontologia que temos ainda, sobre os planos de saúde não pagar equivalente, sabe, ao valor que é digno de receber. E é isso, a nossa luta, essa é a luta por todo mundo, por toda a classe e principalmente pela minoria. Com certeza. Eu vou pedir auxílio à Cíntia, não sei se você tem algo ainda a colocar, mas já dando um aviso a ela, para a gente já fazer o sorteio do livro. Eu acho que a conversa foi muito sadia. Muito obrigada. Tenho muito orgulho de você como pessoa, como profissional. Fico muito honrada de você estar aqui. Aprendo cada dia mais com você, com cada palavra, com cada reflexão, com sua fé. Eu falo porque eu te conheço como pessoa. Obrigada, em nome da odontologia, por agregar isso e expandir a cabeça de tantos jovens que estão aqui com a gente e pessoas de grande representatividade que está com a gente hoje, que a gente convidou, a gente chamou para poder estar falando. Obrigada a todo mundo, que as meninas também convidaram, vocês que fizeram inscrição. Muito obrigada a tudo e principalmente a você, Paula. Gente, eu fico lisonjeada.
privilégio, a escuta privilegiada de vocês nesse momento. Inclusive, eu estava passando o chat aqui para ver quantas mulheres nessa solidariedade. A gente se fortalece assim, viu, meninos? Muito obrigada mesmo pelo apoio, pela sororidade, pela dororidade, pelo espaço, porque doar tempo é um privilégio, é um exercício de gentileza. Eu agradeço a todo mundo. William, eu vi que você está aí. Muito obrigada pelo carinho. O William é membro do CRO Jovem. E aproveitar a deixa, Paula, e já convidar todos vocês para a nossa próxima live, que vai ser na quinta-feira. Nossas lives vai ser um mês de muita representatividade, escolhendo somente mulheres, não foi à toa, tá? Que nós colocamos somente mulheres, e vamos tratar assuntos que não são muito tocados na odontologia, como iatrogenia, como essas ênfases. E a próxima live também é uma mulher de muita representatividade, que eu admiro muito, que é a professora Eliane, hoje ela é doutora. A gente viu a luta dela até o doutorado, né? O tema vai ser a conduta contra o coronavírus na odontologia. A gente vai falar sobre o lado mais clínico. E aí, vocês têm, sobre certificados. Amanhã já vai estar disponível. As meninas estão contabilizando todo mundo que está online. E a gente vai fazer o sorteio. E quem vai falar para a gente o número é a Cíntia. Cíntia, você está aí? Cíntia, querida, é com você. Deixa eu ver aqui no telefone. Cíntia? Sim. Falou que estou aqui. Olha, eu acho que tem no chat alguma coisa aqui, hein? Cíntia, eu não sei se ela escutou. A gente está pedindo para você falar um número de 1 a 243 para a gente sortear o livro. Vamos lá, pode ser 82. 82. E ver se está presente, né? Se não tiver presente, não vai ganhar, não. Eu vou mostrar aqui o livrinho, gente. Pode falar o nome? Não está presente? Deixa eu mostrar, pessoal. Isso aí, Rafa. Dá a publicidade ao lado para ninguém questionar. Sim. Número 82. Põe o dedinho aqui. Quem que é? Gabriel Felipe Albuquerque. Fala outro, Cíntia. Pode ser o número 37. 37. Está presente. 37. Amanda Neves Magalhães. Amanda Neves Magalhães? Sim. Amanda, querida, manda o seu endereço para as meninas. Estão aqui, que ótimo, Amandinha. Ela está aqui. Manda o seu endereço para o CRO Jovem em Patinga, que eu vou mandar para você, viu? Com muito carinho. E eu espero que esse livro te proponha novas dialogias, novas questões, novas proposições em busca da autonomia de todas nós. Pode mandar no direct também do Instagram, que a gente vai ver, e posta as fotos quando chegar. Isso mesmo, e me marca também, por gentileza. Qual que é seu Instagram, Paula? Paulinha _ Veiga. Paulinha _ Veiga. Então, para quem quer conhecer um pouquinho mais da Paula, é só ir lá e seguir ela lá no Instagram. Mais alguma coisa a acrescentar? Eu estou vendo o chat aqui, elas são maravilhosas. O livro, gente, quem quiser comprar também pela está disponível no site da Editora Conhecimento e também está nas principais plataformas digitais. Amazon, Americanas, está nesses sites virtuais todos, graças a Deus. Eu espero que seja uma boa leitura para todo mundo. Parabéns pela conquista do livro. Obrigada. E agradecer também, não posso deixar de agradecer toda essa meninada que está aqui em casa, todo mundo sentado no chão, no tapete, contabilizando pessoas.
a participar com a gente e desenvolver esse projeto tão bacana e tão bonito. Posso encerrar a live, Paulinho? Por favor, muito obrigada, viu, gente? Cíntia, tem algo a acrescentar? Em nome do CRO, né, também eu queria agradecer vocês, a paciência, né, ter ficado com a gente aqui até o final. Paula, muito obrigada pela disponibilidade, obrigada pela atenção também. E é isso, gente, vamos aproveitar, porque tem muita live ainda para acontecer, tem muito tema para ser debatido, né? E obrigada ao CRO de Belo Horizonte, que, nossa, tadinhas, as meninas trabalharam demais para tudo isso acontecer. É um projeto inovador, é novo. Muitos contatos com a Cíntia, com a Mariane, com o doutor Rafael. Muito obrigada de coração. E obrigada a vocês, participantes. Fiquem com Deus, continuem se cuidando e escrevam para a próxima live, tá? Quinta-feira que vem vai estar de novo mais uma live. E já faça suas inscrições e amanhã já vai estar o seu certificado lá, se você participou. Fiquem com Deus e até a próxima live.